Então vamos lá para a nossa correção dos exercícios sobre aumentos e descontos sucessivos e sobre a parte de juros da matemática financeira. Questão 6. Sobre R$ 100 são aplicados 3 descontos sucessivos de 20%. Faça o que se pede. Letra A. Determine o valor final da aplicação ao término do terceiro desconto. Bom, como os 3 descontos são iguais, então a gente pode colocar que é 1 menos a porcentagem do desconto elevado ao cubo, vezes o valor inicial. Então, substituindo, nós temos 1 menos 20% ao cubo vezes os R$ 100. Só que lembre-se, esse 20% tem que ser escrito na forma de número decimal. Então, 0,2. 1 menos 0,2 é 0,8, que elevado ao cubo vai nos dar 0,512, que multiplicado pelos R$ 100, 51,20. Então, esse é o valor final ao término dos 3 descontos. Letra B. É possível aplicar um único desconto no valor inicial de R$ 100 para chegar ao valor final encontrado no item A? Determine o fator de desconto nesse caso. Bom, então o que nós podemos observar é que o 51,20 ele é obtido pela multiplicação do 0,512 por 100. Né? Então, o valor final é igual a 0,512 vezes o valor inicial. Dessa forma, então, o fator de desconto é o 0,512. A letra C nos pergunta se o fator de desconto encontrado no item B é igual a 1 menos 20% elevado ao cubo. Isso é verdade, basta a gente realizar o cálculo. Então, 1 menos 0,2, que dá 0,8, que elevado ao cubo é 0,512, que é o nosso fator de desconto. E a letra B, qual foi o percentual de desconto acumulado? Então, nós sabemos que foram dados 3 descontos de 20%, mas acumulando esses 3 descontos, então nós pegamos o 1, que é o valor cheio, descontamos o fator de desconto, que é o 0,512, sobra 0,488, e multiplicamos por 100 para transformá-lo em percentual. Então, no valor final foi aplicado um desconto de 48,8%. Questão 7. Uma loja de departamentos fez uma grande promoção. Os descontos dos produtos variam de acordo com a cor da etiqueta, com que estavam identificados e com o número de unidades adquiridas do mesmo produto, conforme a tabela. Então, nós temos ali os percentuais de desconto de acordo com a quantidade de peças adquiridas e a cor da etiqueta. Por exemplo, se alguém comprar apenas 2 unidades de um produto de R$ 10, marcado com a etiqueta amarela, irá pagar um total de R$ 18,50 pelas 2 unidades. Se comprar uma terceira, lhe custará R$ 8 a mais. Um cliente encontrou uma jaqueta identificada com 2 etiquetas, uma amarela e outra vermelha, ambas indicando o preço de R$ 100. Ao conversar com o gerente da loja, foi informado que, nesse caso, os descontos deveriam ser aplicados sucessivamente. Então, precisamos descobrir quanto o cliente vai pagar. Ele está comprando apenas uma unidade. Então, nós estamos na primeira linha da tabela. Só que ele tem 2 descontos acumulados, um da etiqueta amarela e o outro da etiqueta vermelha. Ou seja, ele tem um desconto de 5% e um desconto de 10%, que, segundo o gerente, é aplicado sucessivamente. Então, vamos lá. 1 menos 5%, 1 menos 10, vezes o valor da etiqueta, que é 100. Então, transformo o meu 5% em 0,05, o meu 10% em 0,10. Faço a subtração. Então, eu tenho 0,95 vezes 0,9 vezes 100, e isso totaliza 85,50. Porém, nós temos 2 alternativas. Uma dizendo que esse valor será de 85,50 apenas se o desconto maior for aplicado primeiro, e outra que é independente da ordem. Percebam que nós multiplicamos os valores dos descontos, o 1 menos 5% e 1 menos 10%. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se vocês trocarem e colocarem primeiro 10% e depois o 5%, o valor final será de 85,50 da mesma forma. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 9. Uma cooperativa compra a produção de pequenos horticultores, revendendo-as para os atacadistas com lucro de 50% em média. Estes repassam o produto para os feirantes com lucro de 50%. E os feirantes vendem o produto para o consumidor e lucram também 50%. Então, nós temos 3 aumentos sucessivos de 50%.
E ele quer saber o preço pago pelo consumidor, tem um acréscimo médio, então, de quantos por cento em relação aos horticultores, que são os primeiros. Então, olha só, aplicamos 3 aumentos de 50%. E vamos trabalhar só com os fatores de aumento, ok? Então, nós teremos 1 mais 0,5 vezes 1 mais 0,5 vezes 1 mais 0,5. Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, 3,375. Desse valor, precisamos subtrair 1. Né? Sempre que a gente quer descobrir o fator de aumento, a gente pega o resultante ali e desconta 1, o que nos dá 2,375, que multiplicado por 100, para se transformar em porcentagem, o consumidor, então, está tendo um acréscimo de 237,5%. Alternativa C. Agora, falando um pouquinho sobre juros simples e composto. Um capital aplicado a juros simples triplicará em 5 anos se a taxa anual for de quantos por cento? Bom, a fórmula é essa. O capital eu não sei, mas ele está dizendo que ele vai triplicar. Isso significa que o montante será 3 vezes o valor do capital inicial, ok? Então, no lugar do montante, eu vou colocar 3C, 3 capitais, o triplo. Vou pegar o meu C, que está lá na direita multiplicando, e vou passar dividindo. Então, 3Cs dividido por C dá 3. Agora sobrou a expressão 1 mais 5i. Pego 1 que é positivo, passo negativo. 3 menos 1, 2, que é igual a 5i. Pego esse 2 que está multiplicando e passo dividindo. 2 dividido por 5 dá 0,4, que eu multiplico por 100 para se transformar em taxa percentual e totaliza 40%, alternativa B. Questão 8. Cássia aplicou um capital de R$15.000 a juros compostos pelo período de 10 meses a uma taxa de 2% ao mês. Considerando a aproximação de 1,02 elevado a 5 igual a 1,1, Cássia computou o valor aproximado de um montante ao final da aplicação de... Vamos lá. A fórmula do juro composto, então, o T aparece no expoente. O capital é 15.000, a taxa é 2%, então eu divido por 100, logo ela é 0,02, e o prazo 10 meses. Então eu chego a 1,02 elevado a 10. Mas no enunciado eu tenho 1,02 elevado a 5. Então você tem que pegar o resultado do enunciado e elevar ao quadrado, ok? Porque quando você eleva ao quadrado, você multiplica os expoentes. Então fica 5 vezes 2, 10. Então basta a gente pegar aquele 1,1 e elevar ao quadrado, que vai dar 1,21. 15.000 vezes 1,21 é 18.150. Alternativa B. E a nossa última questão. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses. E em seguida esse montante foi aplicado durante mais 5 meses, só que agora é uma taxa de juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante era de R$ 134. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então agora voltamos a falar do juros simples. Essa é a nossa fórmula. Não sei o capital, eu só sei o montante ao final das 2 aplicações. Então, na primeira aplicação, eu apliquei um capital C, desconhecido, a uma taxa de 6%, então 0,06, pelo período de 5 meses. Resolvendo a expressão dentro do parênteses, lembrando que primeiro a gente resolve a multiplicação, depois eu somo com 1. Então, o meu montante é o capital vezes 1,3. Então, eu vou chamar o meu montante de 1,3C. Isso ao final dos 5 primeiros meses. Aí, eu peguei esse valor e apliquei novamente a 4%. Então, como eu não sei o valor, eu vou carregar esse 1,3. Então, olha só. Peguei esse 1,3 e coloquei no lugar do novo capital. E no lugar do montante eu coloquei 234, porque eu sei que ao final da segunda aplicação o montante foi de R$ 234. Agora a taxa é de 0,04 e o tempo é 5 meses. Resolvendo o que está dentro do parênteses, então eu chego a 1,2, primeira multiplicação, depois a soma. 1,2 vezes 1,3C é 1,56C. Passo esse 1,56 para o outro lado dividindo. Logo, o capital inicial lá no início das 2 aplicações
era de R$ 150.